Até então, até esse momento, a gente ainda não tinha, ou tinha processos tecnológicos, mas esses processos tecnológicos, eles não tinham um alcance muito grande, tá? Quando que eles vão começar a ter um alcance grande? A partir do momento que na Segunda Guerra Fria, eles não podem guerrear de fato. Então, a única forma de competir para conquistar países para o seu sistema econômico, que eram aqueles dois polos, né? Sistema econômico capitalista e sistema econômico socialista. A partir do momento que eu tenho essa divisão, que eu tenho uma polarização, eu preciso ter pessoas que vão, ou melhor, países que vão se posicionar favoráveis ao meu sistema. E de que maneira eu vou conseguir isso se eu não posso invadir territórios, não posso invadir áreas para tomar conta de espaços? O único jeito é convencer, nesse caso, de maneira tecnológica. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria foram períodos de desenvolvimento muito grande na área tecnológica de transporte e de comunicação. E os transportes evoluíram a um ponto tão grande que a gente saiu de carros simples, assim, né? Alguns aviões e tal, mas ainda não tinha sido usado avião em guerra. Avião em guerra foi usado só na Segunda Guerra, né? Então, nós saímos de uma situação assim para uma situação de poder lançar satélites, foguetes e ônibus espaciais. Então, tudo graças a esse processo tecnológico que começa lá. Sacrificou muitas vidas, não foi bom, mas foi um princípio de pesquisa científica para essa área de avanço tecnológico mais rápido, né? Dentro dos sistemas de transporte e de comunicação. Aí a gente chegou ao ponto de ter a possibilidade de fazer essas viagens, não necessariamente o ser humano, embora, como a gente começou a aula, o principal fator hoje, o principal pensamento hoje dentro do setor de transportes, por incrível que pareça, parece uma loucura, mas um desafio muito grande nosso hoje é conseguir levar o ser humano a diversas áreas do universo, em especial, por enquanto, né, aqui para outros planetas. E aí nós estamos chegando ao ponto de querer pensar em povoar e enviar missões de povoamento a Marte. Isso já era uma possibilidade, mas em 2002, com a descoberta de água em Marte, isso se tornou um projeto ainda mais palpável, mais próximo da gente, certo? E aí hoje existem esses técnicos, astrônomos, enfim, e muitas pessoas da sociedade civil que estão em processo de treinamento, acreditem, para poder, a partir de 2030, ir para Marte e ver como que o ser humano se adapta lá. Por que que esse pessoal já está em processo de treinamento? Porque não é simples. Imagina a gente agora com a pandemia, já está se sentindo um pouco estranho de usar máscara. Imaginem vocês ter que passar 24 horas do teu dia ligado a uma roupa especial, né? E por enquanto pesada e por enquanto bem difícil de movimento, e você passar 24 horas com isso para poder respirar. Que eles ainda não têm um planejamento externo, em caso de popularizar, de povoar Marte, não existe um planejamento dessas pessoas do lado externo terem como respirar se não for utilizando essas roupas pesadas e tudo que os astronautas usam, né? Agora vamos voltar um pouquinho. A gente falou então do setor de transporte que está sendo capaz hoje. Hoje nós temos jatos supersônicos, né, que ultrapassam a velocidade do som. Então, o desenvolvimento foi muito grande, muito rápido. Agora vamos voltar, vamos falar, falando do setor de transporte, vamos falar do setor de comunicação. Gente, vocês conseguem imaginar, olha esse mapa mundi e pensa o seguinte, existe um ponto ali no Alasca, certo? Ó, vocês veem o meu mouse quando eu mexo aqui na tela? Sim? A gente vê. Vê? Tá. Então, olha só, eu tenho um ponto aqui no Alasca, eu quero pegar esses pontos, tá? Eu tenho um ponto aqui no Alasca, eu tenho um ponto aqui no Brasil e tenho um ponto que tá vindo aqui na Austrália. É possível que essas três pessoas, no dia de hoje, de repente, estejam participando todas de um mesmo webinário, uma mesma palestra, que esteja acontecendo aqui em cima na Europa? É possível que esses 4 pontos da Terra estejam simultaneamente falando e pensando a mesma coisa? Isso existe hoje ou não?
Vamos, Com gente. acesso à internet, óbvio, né? Daí dá. Hein? Não entendi. Com acesso à internet dá. Então, exatamente isso. A comunicação, ela evoluiu de uma maneira que nós passamos de mensagens de código Morse para a possibilidade de estarmos simultaneamente em diversas partes do mundo diferentes conversando sobre o mesmo assunto, participando do mesmo webinário, da mesma palestra, que mais? Enfim, do mesmo evento, da mesma situação. Olha só, eu sei que falar o que eu vou dizer agora em relação a espaço territorial é muito menor, mas imaginem vocês, cada um de vocês, nós estamos em quantas pessoas agora? Sei lá, em 15, 16? Cada um de vocês e eu, nós estamos em lugares diferentes, entre Barra Velha, Penha e Pissarras, certo? Então, existem quilômetros que nos distanciam, porém, ao mesmo tempo, a gente está conversando simultaneamente. Eu pergunto e vocês já me respondem, mas fisicamente vocês não estão perto de mim. Se nós pudéssemos pegar alguém lá da Guerra Fria e transportar, fazer uma viagem no tempo para esse minuto agora, aqui, comigo e com vocês, essa pessoa simplesmente não acreditaria, tá? Quando na década de 80, final da década de 80, teve um brasileiro que o nome dele é Chico Xavier, era um dos líderes espíritas no Brasil, né? E o Chico Xavier, na década de 80, ele disse assim, eu tive o espírito, que ele falava com o espírito Emmanuel, né? O espírito Emmanuel me disse que em alguns anos, na virada do século, nós teremos aparelhos chamados multimídia, em que as pessoas poderão ver, ouvir e conversar simultaneamente. Aí todo mundo achou aquilo um absurdo, porque existia TV, que você ouvia e via, mas você não conversava com as pessoas que estavam dentro da TV. Imagina a gente naquela época. Na década de 80, isso era um absurdo total. Eu não posso falar naquela época, porque eu sou da década de 80, né? Senão eu pareço uma nona. Mas enfim, quase. Então, aí imaginem vocês, isso não passava na cabeça das pessoas. E é esse período de efervescência da Guerra Fria que também faz todo esse avanço tecnológico e científico na área de comunicação, tá? Nós não podemos esquecer de um cara extremamente importante, que a ciência fez questão de esquecer e abafar por muito tempo, mas que agora a gente já fala bastante dele, chamado Alan Turing, que no final da Segunda Guerra Mundial foi responsável pela possibilidade de captar a comunicação dentro de navios, ele era inglês, né? Para captar informações e comunicação entre navios alemães e saber onde os alemães atacariam, quais seriam os pontos que os alemães atacariam, e aí eles conseguirem se defender, se unir, né? E se defender. Tá? Que tipo de comunicação era essa? Como que ele captou essa imagem? Aquilo ali chama-se, né, considerado hoje o princípio daquilo que a gente chama de internet, que é a capacidade de ligar áreas de comunicação de diferentes partes do mundo, certo? Então era um princípio da internet. Só que por que ninguém falou da internet, da grande descoberta do Alan Turing nesse momento? Imagina quanto avanço nós já teríamos. Sabe por que ninguém falou sobre isso? Porque era uma vergonha falar que quem descobriu tudo isso era um homossexual. Então, o que a Inglaterra fez? Eles começaram um processo de cura do Alan Turing, e quando ele se curasse e não fosse mais homossexual, então eles poderiam assumir que foi um cientista de lá que descobriu todo um processo de comunicação mundial, que poderia tornar-se mundial. Só que aí eles começam a fazer um tratamento médico para curar a homossexualidade do Alan Turing. Isso afeta deveras a capacidade neurológica dele, esse tratamento, até que chega o ponto que ele não lembrava mais nem como mexia nas coisas que ele criou, nem para que elas serviam. E, segundo conta a história, no momento em que ele acordou e um dia lá e percebeu que ele não sabia mais nem direito quem era ele sabia o nome, tá, mas não sabia quem ele era de fato, que ele era importante, etc. Ele não suportou tudo isso, ele que sempre foi uma pessoa extremamente inteligente e cometeu suicídio. Aí agora, na nossa década depois de 2010, agora 2011, é que o Reino Unido resolveu premiar a família dele, agradecer e dizer que quem fez tudo isso foi ele. Mas agora o cara já está morto, passou por situações praticamente de tortura,
né, para poder, tortura neurológica mesmo, para poder se curar, porque senão seria uma vergonha assumir que foi ele, uma grande descoberta dessa. Mas vocês imaginem, se tudo isso tivesse vindo a público naquela década, quanto avanço tecnológico e científico a gente teria. Imaginem em que situação estaria hoje a nossa, como diz, a internet, né? Todas essas coisas. Pensem um pouquinho. Pensem e falem, tá? Pode falar também, não tem problema. Vocês estão ouvindo? Vocês acham que vocês não estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, só não faço ideia do que dizer. Então, tipo isso. Eu faço ideia. Eu acho que nós já estaríamos ao ponto que o Nikola Tesla queria, que também morreu por conta de querer enfrentar as grandes empresas globais. Na época, empresas mundiais, assim, né, eram grandes empresas da área de energia, quando o Nikola Tesla fez todo um projeto para que as pessoas tivessem a possibilidade de se comunicar sem fios, sem linhas, umas com as outras. Ele criou esse projeto, imagina, gente, há quanto tempo atrás ele criou esse projeto, quando as grandes redes de energia elétrica descobriram, porque ele queria também uma forma de energia, ele tinha uma ideia de uma energia elétrica que não precisasse de cabos também. Quando as pessoas descobriram isso, né, as grandes empresas descobriram isso, assim, coincidentemente, o laboratório e a casa dele, todos os projetos, que na época não era em computador, era em papel, tudo queimou durante a madrugada. Desapareceu, pegou fogo em tudo, no prédio inteiro, laboratório, casa, tudo onde ele vivia, pegou fogo, coincidentemente. E ele perdeu todos os projetos que ele tinha feito. Então, assim, esses boicotes que foram acontecendo, isso também faz parte da globalização, tá? A gente vai ver que ela não tem só aspectos positivos, tem muitos aspectos negativos. E que, de repente, se não fosse uma questão chamada comércio, dinheiro, nós provavelmente, gente, estaríamos falando hoje de avanços muito maiores do que o que nós temos. Mas muita coisa dentro do processo de evolução tecnológica, muita coisa é escondida, é abafada, não se comenta, e muitos projetos são engavetados porque eles não geram lucro e nem dinheiro para as empresas maiores. Então, se você é uma empresa menor, que você cria alguma coisa, você está fadado ao fracasso. Ou você vende o projeto para uma empresa grande, ou você está fadado ao fracasso, tá? É bem complicado. Isso até então, porque agora está havendo uma abertura maior para isso, né? As universidades estão dando abertura para que pequenos cientistas dentro da própria universidade, alunos, eles possam ter projetos e colocar isso a público, né? Mas, enfim, vamos lá. A gente falou de globalização até agora e ninguém perguntou, eu não falei, e ninguém perguntou, mas então eu posso concluir que todos vocês, se nesse momento eu pedisse, façam um trabalho, sem olhar nada, só façam um trabalho e escrevam para mim o conceito dentro da geografia de globalização. Todo mundo fala dela, mas vocês sabem escrever e me explicar o conceito de globalização? Vai, gente. Sabe ou não? No oitavo ano eu fiz e sabia. Agora? Mas é que lá no oitavo ano você aprendeu. Então, se você aprendeu, era para você saber agora. Mas uma relação Fala, de até enrola. interdependência entre os países, alguma coisa é assim? isso, é por aí. Ó, vamos fazer assim. Eu vou passar o conceito bem o básico de globalização, tá? O conceito mais básico que tem de globalização é processo de interdependência. Lembram disso? Processo de integração e interdependência econômica entre os países. Tá. Mas eu acho legal que vocês anotem essas coisas. Mas processo de integração e interdependência econômica não parece que é a mesma coisa? Então, dentro da geografia, onde cada palavra tem um significado contextual, né? E nas áreas de humanas é assim, né?
Então, quando eu falo interdependência e integração, são palavras diferentes. Integração é eu poder comprar de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tô aqui no Brasil, lá o mapinha de novo. Eu tô aqui no Brasil e tá me faltando algum tipo de minério, alguma coisa assim, para a produção de navios, não, desculpa, de aviões de pequeno porte, aviões domésticos, jatinhos particulares, essas coisas assim, né? Porque nós temos a Embraer que faz. Opa, eu sei quem produz isso. Quem produz esses tipos de... Quem produz as peças com esse minério que eu preciso é a Bombardier lá no Canadá. Aí eu venho aqui, compro, beleza. Agora, existe algum tipo de vínculo entre o meu país, entre o Brasil e o Canadá? A gente faz parte de algum bloco econômico em comum? Não. Então, quando o Brasil terminar de comercializar com o Canadá, encerrou ali o comércio, ponto final. O dia que a gente precisar, ou eles de nós, a gente comercializa de novo. O nome disso é integração econômica. Agora, o processo de interdependência é quando há um vínculo que, de certa forma, obriga esse comércio, tá? Vou dar outro exemplo. Se, por exemplo, assim, a nossa produção de farinha de trigo aqui no Brasil baixar, de farinha de trigo, não, perdão, de trigo, produção de trigo na área agrícola mesmo, se ela baixar por conta de chuva, de problema climático, enfim, perdemos a safra perdemos a safra de trigo, tá? De onde que nós vamos tirar o trigo, então? Precisa comprar de alguém, certo? Qual é? Ah, tá, eu sei também que o Canadá produz trigo, que bom. E tá um preço bom do Canadá, vou comprar lá de novo. Não. Quem é o outro produtor de trigo que tem perto da gente e que faz parte do mesmo bloco econômico, ou seja, que tem algum bloco econômico em comum com nós? A Argentina. A Argentina também tem safras de trigo, também produz trigo, certo? E nós estamos no mesmo bloco econômico. Tá, mas o trigo do Canadá tá mais barato. Mesmo assim, a partir do momento que você fecha um contrato e que você faz parte de um bloco econômico, você primeiro vai buscar, vai fazer comércio com quem faz parte do mesmo bloco econômico. É um vínculo, é como se fosse uma interdependência. Um depende do outro, porque quando a Argentina precisar de algum produto, ao invés de buscar fora, ela também vai estar com esse compromisso de comprar do Brasil. E é para isso que existem os blocos econômicos. Eles são aquilo que, como é que eu vou dizer, que estrutura, sabe? Que torna físico mesmo o acordo que os países fazem entre si. São esses chamados blocos econômicos. Então, integração. Quando eu tenho liberdade de comprar de qualquer país do mundo, enquanto país, enquanto empresa brasileira, eu posso comprar de qualquer país do mundo. E interdependência é quando, dependendo do produto, o meu país já tem bloco econômico com algum outro e eu preciso primeiro procurar ele. É aquela situação assim, você tem um parente seu que tem mercado e ele tem um preço muito bom dos produtos, certo? E como vocês são da mesma família, vocês têm um contrato de interdependência, você sempre vai lá comprar nesse mercado. Só que agora abriu um mercado bem pertinho da tua casa, mas bem pertinho mesmo. Então, haveria uma certa possibilidade de você comprar lá, porque é bem perto, é muito melhor não ter que pegar carro e tal, né? Aí você pode ir lá comprar de vez em quando, é um processo de integração, comprou, beleza, acabou o comércio ali, tu não tem obrigação nenhuma de comprar lá. Porém, lá no teu parente, você tem possibilidade de, quando não tem dinheiro, comprar lá porque ele anota para te pagar no fim do mês. Você tem a possibilidade de pagar em mais vezes, dividir em mais vezes o pagamento. Então, você vai pegar o carro e você vai até lá. Porque existe vínculos, existe o fato de ser parente, existe o fato dele te dar facilidades. Então, entre os países que fazem parte de uma mesma integração econômica, esses tipos de vínculo também existem, essas facilidades, tá? Então, tá. Então, entenderam, né? Globalização, processos de integração e interdependência econômica entre os países. Só que não é só econômica, tá? A globalização também envolve fatos sociais, envolve cultura, envolve ideologia. Esses fatos sociais, eles vão interferir em outros países também. Mas os princípios da globalização que eu quero que vocês gravem e que vocês lembrem
dessa aula. Pensar que existem duas discussões, dois debates atuais hoje, quando é para falar sobre o início da globalização. Tem aqueles que defendam que o início da globalização foi lá com as grandes navegações, porque, de fato, isso ligou continentes, certo? Não só países, mas havia comércio entre continentes. Por exemplo, se Portugal fosse comercializar pigmento vermelho com a França, ele tinha que vir até aqui na América, na sua colônia, que hoje é Brasil, e buscar para o Brasil para a produção do pigmento vermelho. Se Portugal quisesse comprar chá, ele tinha que comercializar com a Inglaterra, mas esse comércio com a Inglaterra passando pela Índia, que era onde tinha a companhia de produção de chá, né, da Inglaterra instalada, e as plantações de chá e tudo. Então, se tu for pensar, é uma forma de comércio, era um comércio marítimo, né, mas era um comércio global. O que daí tem esse grupo que aposta nisso. Se você for falar na maneira mais simples ou mais enfática do conceito, aí você fala em grandes navegações. Porém, há um outro grupo que defende que foi a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, esse momento ali, que foi o princípio da globalização, por conta desses avanços tecnológicos que foram impulsionados na área de comunicação e na área de transporte. Inclusive, tem um sociólogo brasileiro chamado Ottaviani, que ele defende que o princípio, né, da globalização foi essa passagem entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. A Primeira Guerra Mundial, ela teve assim... Como que a gente fala dela? Por que a gente não fala a partir dela, né? Porque ela provocou muitos estragos na Europa, ela não representou muitos avanços tecnológicos, ela representou um monte de multa para os perdedores, então ali surgiram ideias, partidos muito radicais. A Primeira Guerra Mundial, ela não teve, de fato, pensando geograficamente, pensando em globalização, ela não teve muitas contribuições, não, tá? Quem teve a situação que teve mais contribuições foi essa passagem da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Inclusive, é nesse momento que um cara chamado John Maynard Keynes, que a gente vai falar dele depois, cria e aposta em uma nova metodologia de trabalho. Mas a gente vai falar disso em geografia, em sociologia, mais para frente, tá? Não vamos atropelar as coisas. Bom, depois da Segunda Guerra Fria, meu Deus, eu estou confundindo. Da Segunda Guerra Mundial, desculpa, existe um acordo para que não tivesse mais essas multas, essas coisas entre os países, para que cada um fosse tentando se recuperar sozinho, né? Aí, em 1944, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial terminar, é feito o Acordo de Bretton Woods. Vamos pensar nele, vai pensando no processo que nós temos de globalização hoje e pensa em todos esses processos. Teve o Acordo de Bretton Woods. O que era o Acordo de Bretton Woods? Era uma forma de criar paz para acabar com a guerra. De fato, né? Foi um ano antes e meio que deu certo o Acordo de Bretton Woods. Só que quais eram as propostas do Acordo de Bretton Woods? Era o livre comércio entre países com regras, certo? Então, haveria um estabelecimento de algumas regras, houve estabelecimento de algumas regras, como, por exemplo, não comprar de países que estavam quebrados, só apostar em países que realmente tinham possibilidade de crescimento, e adoção, a outra característica do Acordo de Bretton Woods era a adoção do dólar como moeda internacional, como moeda universal, certo? Até então era o ouro. Tá? Aí, a partir disso, o Acordo de Bretton Woods propõe que fosse o dólar a nova moeda internacional. Ah, mas daí teve um monte de discussões entre países do mundo inteiro. Pera, deixa eu só lembrar vocês um detalhe, vamos contextualizar. Quem estava na frente na Segunda Guerra Mundial? Quem estava na frente em todos os sentidos? O grupo em que estavam os Estados Unidos e a União Soviética. Sim, porque durante a Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial, eles estiveram juntos, tá? Eles estiveram juntos na Segunda Guerra Mundial. Então, esses grupos estavam lá, mas quem estava se destacando, quem estava atacando na guerra, mas sem
tendo muitas destruições econômicas. Tinha gente morrendo, estadunidense? Tinha. É claro, né? Tinha áreas atingidas, né? Nós sabemos de tudo isso. Porém, não havia uma desestruturação. A infraestrutura econômica e política dos Estados Unidos era praticamente inabalável. Então, quando ele propõe o dólar como moeda universal, não tinha nenhuma outra economia no momento que pudesse se posicionar e dizer, não, eu acho que a nossa moeda é melhor. Não tinha. O dólar era, de fato, a moeda mais forte. E foi adotada, então, como uma moeda universal. Se os Estados Unidos, com o dólar, continuou ou não continuou dominando o mercado global e tornando-se a maior potência do mundo, isso a história nos contou depois, né? Que o Acordo de Bretton Woods foi mais uma daquelas estratégias de mestre dos Estados Unidos. Bom, com os Estados Unidos liderando essa questão econômica, é claro que ele também, questão política, né? É claro que ele também lideraria as questões econômicas, certo? E aí ele funda o BIRD, já ouviram falar? Que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, BIRD. E o que esse banco fazia? A intenção desse banco era emprestar dinheiro, banco estadunidense, emprestar dinheiro para os europeus para a reconstrução de todo o seu território, porque a Europa estava destruída, completamente destruída. Eles tinham passado por uma Primeira Guerra Mundial que destruiu muitos territórios, 21 anos depois uma Segunda Guerra Mundial que destruiu mais ainda os territórios, alguns nem tinham sido reconstruídos ainda. Então, a Europa estava devastada. E aí vem os Estados Unidos, que foi um dos participantes da devastação, e sabe aquele tiro de misericórdia, ou aquele que dá o soco e depois estende a mão? Então, aí os Estados Unidos, através do Acordo de Bretton Woods, cria o BIRD, que é esse Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, e se oferece para emprestar dinheiro para a Europa se reconstruir. A Europa podia ter sido orgulhosa e não aceitar, mas se ela não aceitasse, permaneceria destruída. O que a Europa faz? Aceita o empréstimo. Opa, mas para o empréstimo tem mais um detalhezinho. Você precisa assinar o Plano Marshall. E o que era esse Plano Marshall? O Plano Marshall era um acordo que, se você queria o dinheiro de empréstimo dos Estados Unidos, ele te emprestaria a juros baixos, né, um contrato, mas com um porém, desde que você aceitasse, a partir daquele momento, comercializar apenas com países capitalistas, porque os Estados Unidos já sabia da implantação do socialismo na União Soviética. Só não imaginava que a União Soviética defenderia isso tão bravamente e geraria a Guerra Fria. Mas os Estados Unidos já sabia que a União Soviética tinha essa lógica de ter um novo sistema, tá? Então, para poder garantir aliados, os Estados Unidos criam o Plano Marshall, que é onde as pessoas vão, além de receber o dinheiro emprestado e garantir que vão pagar depois, elas só recebem esse dinheiro se elas aceitarem tornar-se capitalistas, fazerem parte do grupo deles, do bloco deles. Você só pode brincar com a minha bola se você jogar no meu time, senão ninguém vai brincar com a minha bola, assim, é eu que decido. Mais ou menos por aí. E qual era a bola deles? Era a liderança política e eram os pais do dólar, que nesse momento é a moeda universal. Então, foram várias jogadas estratégicas para tornarem-se os líderes do processo da globalização, tá? Então, a globalização começa com essa liderança dos Estados Unidos. Criam também uma regulação internacional. Eles tinham já um código de leis para esse comércio mundial antes dele existir. Então, eles só apresentam isso e todo mundo aceita e fica tudo bem.